Olá, eu sou o Jack e hoje eu tô trazendo um episódio avulso que fica entre a primeira e a segunda temporada da série Transmissão Solitária. Então, para entender melhor esse episódio aqui, escuta antes a primeira temporada se ainda não escutou. O link tá no card acima e também na descrição. Eu tenho certeza que esse episódio vai esclarecer muita coisa sobre a primeira temporada e te deixar preparado para o que está por vir. Se existe um lugar terrível para se viver, esse vilarejo entre as montanhas deve ser considerado um dos piores. Tô aqui, trabalhando na polícia há anos e acredite quando digo que gostaria de poder ir embora. Não é tão fácil assim. Assim como uma praga, a energia estranha e podre dessa cidade precisa ser contida. E todos nós precisamos fazer isso. E essa é a única razão pela qual eu tô falando sobre isso. Para manter todos os outros afastados. Não direi a localização exata da cidade, mas direi como reconhecer que você se encontra perto dela. Você estará viajando nas montanhas, por caminhos sinuosos com muitas árvores. Não haverá um prédio por quilômetros e seu rádio pode não funcionar muito bem. Mas, em um momento ou outro, você poderá ouvir um pequeno estalo sintonizar um canal específico. A 104.6 FM é a única estação de rádio que pode ser sintonizada nessa área. E talvez você queira ouvir enquanto dirige, caso a situação seja mais urgente do que você pensa. No entanto, se tudo o que você ouvir for uma música crepitante e as vozes de um de nossos dois locutores briguentos, a próxima coisa que você verá em sua viagem é uma pequena parada de descanso, com apenas uma bomba de gasolina. Você pode parar e encher o tanque, se quiser, mas não queira entrar no estabelecimento. Quase nunca há ninguém no local e, quando há, eles não o ajudam em nada. O encanamento não funciona, o velho da recepção simplesmente lhe dirá para mijar na floresta e todos os alimentos nas prateleiras provavelmente estão repletos de algum tipo de fungo. A essa altura, você vai querer voltar para o carro, certificar-se de que tem combustível suficiente para a viagem e voltar para a direção de onde veio. Eu já sabia que essa área era ruim há muito tempo, mas foi só quando comecei a trabalhar na floresta recentemente que percebi o quanto a odiava. As coisas simplesmente não são normais por lá. Todo mundo que se considera um morador local sabe disso, mas nem todos sabem o porquê. Tudo que eles sabem com certeza são essas três coisas. Ir para a floresta, não importa a hora do dia, é uma má ideia. Quando algo estranho acontece, você aprende a virar a cabeça e não fazer perguntas. Sempre ouça a transmissão de emergência sobre a colina. Quando você a vir com seus próprios olhos, será tarde demais. O que estou prestes a dizer vai soar como as divagações de um louco. Mas tô dizendo exatamente o que foi me dito quando entrei para a força. Onde fica a antiga torre de vigia, no ponto em que a aldeia termina e as florestas montanhosas começam, a linha da árvore é uma barreira entre o mundo cruel e selvagem e o nosso. A floresta está viva, como uma espécie de milagre distorcido. Qualquer coisa morta que toque o solo, a grama ou a casca das árvores, torna-se parte de uma coleção grotesca. Parece uma história de apocalipse zumbi, mas garanto que não é. Nada ali se alimenta de carne, sangue ou qualquer coisa do gênero. Um colega meu me disse uma vez, eles só querem crescer. Algumas pessoas nos ligaram histéricas para relatar animais que se aproximavam delas, com características humanas incompatíveis e vice-versa. Outros relataram algo mais aterrorizante. Acredito que uma das locutoras de emergência da torre de vigia, acho que o nome dela começa com E, mas o chefe de polícia a chama de 28. Viu essa coisa que todos nós mais tememos. É antigo, mas não é um deus, uma divindade ou um governante da floresta. É simplesmente o mais forte, acumulando mais partes e mais peso do que qualquer outro. Poucos viram mais do que um chifre gigante por entre as árvores.
ou um vislumbre de uma garra longa e fina, mas sabemos que ele está por aí. Eu gostaria de dizer que estamos procurando uma maneira de derrubá-lo antes que ele se acumule ainda mais, mas por enquanto, o máximo que podemos fazer é controlá-lo. Caso ainda não tenha adivinhado, nossa estação de rádio local é mais uma defesa do que um meio de entretenimento. Vou lhe dizer meu nome, se isso significar alguma coisa. É Finn, Oficial Finn. Deixarei a cargo de sua imaginação se esse é meu nome ou meu sobrenome. Não faz muito tempo, acompanhei um colega policial na busca de uma mulher desaparecida depois que seus dedos decepados foram encontrados na torre de vigia fora do vilarejo. E esse foi o início de minha experiência com o temido serviço florestal. Em vez de aborrecê-lo com todos os detalhes de inúmeras histórias inacreditáveis, vou lhe dar um breve resumo dos casos mais estranhos que eu e meus colegas tratamos somente nos últimos meses. Janeiro. Um homem de 40 e poucos anos nos ligou para dizer que sua mãe idosa e senil estava tentando atrair animais da floresta para sua casa, porque os confundia com seu falecido marido. Os restos mortais do marido haviam sido desenterrados e ainda não haviam sido recuperados. O solo ainda estava congelado e não foram vistas marcas de pá. Fevereiro. Uma mulher, 16 anos de idade, ligou para a polícia depois de dizer que um homem com raízes, onde deveria estar seu rosto, estava tentando atraí-la para a floresta. Quando lhe perguntaram o que ele havia dito, ela nos disse: "Ele não disse nada. As raízes tomaram conta da sua boca, mas eu o senti me pedindo para segui-lo." Estranhamente, sua história se alinha com pelo menos 11 relatos dos últimos 3 anos. Todos eles de crianças e adolescentes. Março. Outra mulher, de 20 e poucos anos, supostamente tenta suicídio em uma banheira. Após ser reanimada, ela balbuciou algo sobre a voz de seu pai ter sido roubada por um leão da montanha, ou algo assim. Mais tarde, quando questionada, ela negou se lembrar de qualquer coisa que tivesse dito e afirmou que nunca havia tentado se afogar. Os níveis de álcool no sangue estavam suspeitosamente altos. Abril. Homem hispânico, 30 anos de idade. Ambos os tímpanos se romperam violentamente devido a um acidente mecânico envolvendo um fone de ouvido, enquanto ele estava em seu local de trabalho. Enquanto estava em recuperação, uma mulher idosa ligou para a delegacia de polícia de um número anônimo para dizer simplesmente: "Deus lhe deu o que ele precisava. Ouvidos surdos para ver melhor a sua glória." Sua identidade é desconhecida. Maio. No período de uma semana, 4 pessoas desapareceram exatamente no mesmo local. Jennifer Cook, 25 anos. Pamela e Gordon Rickman, 48 e 52 anos. Marcus Bain, 27 anos. As únicas evidências deixadas para trás foram 4 dedos de Jennifer, metade dos cadáveres do Sr. e da Sra. Rickman e uma caixa de mantimentos velhos e podres deixados no chão onde Marcus desapareceu. Nenhum de seus restos mortais foi recuperado, mas, como você pode imaginar, ninguém espera encontrá-lo vivo. Então, eu havia dito que estava trabalhando em um caso de uma mulher desaparecida. Essa mulher desaparecida era Jennifer Cook. Nas primeiras horas, estávamos procurando por ela inteira, e depois disso, começamos a procurar por seu corpo. Infelizmente, ele ainda não foi encontrado, embora tenha sido visto, o que nos diz que há pouca esperança de recuperá-la como era antes. Minha colega de trabalho, que chamarei de Nancy por enquanto, foi extraordinariamente entusiasmada quando se tratou de descobrir o paradeiro de Jennifer. Ela era nova por aqui, ainda mais nova do que eu, mas havia sido transferida depois de mais de uma década de serviço no outro lado do estado. Acho que essa é a razão pela qual ela estava tão empenhada em considerar esse caso como um assassinato e não como uma missão de recuperação. Ela ainda não havia entendido como esse lugar segue pouco as regras do que consideraríamos normal. Eu sempre fico tonto aqui fora. Odeio as montanhas. Reclamei enquanto marchávamos pelas colinas cobertas de árvores.
com o nosso cachorro policial em alerta andando à nossa frente. Geralmente, nos referimos a ele como K9. Certo. Nancy concordou comigo. É quase como se você não conseguisse saber se tá subindo ou descendo às vezes. Não é de se admirar que as pessoas se percam por aqui e acabem não encontrando o caminho de volta. Ela não sabe nem a metade. Mas isso não explica como Jennifer acabou enfiada em uma árvore. Nancy tinha uma expressão pesada e franzida enquanto continuava. Ela não precisava demonstrar esse tipo de intimidação irritada só de falar comigo. Mas comecei a perceber que poderia ser apenas o rosto dela. Acho que é estranho, só isso. Aqui fora, longe da cidade, onde nos dizem para incentivar as pessoas a ficarem longe, é como se alguém estivesse escondendo algo aqui. É? O que você acha que eles estão escondendo? Perguntei, genuinamente curioso. Eu não sei, Finn. Ela deu de ombros, olhando para cima e examinando as árvores ao nosso redor. Estava muito silencioso. Não se ouvia nem mesmo o canto de um único pássaro. Mas alguém tá aqui fora, matando pessoas e ninguém parece interessado em caçá-los. Ela tinha um sussurro rouco e seco, enquanto estreitava os olhos, e me arrependo de admitir que quase ri. Isso me lembrava muito dos antigos xerifes dos filmes de faroeste, sempre prontos para sacar as 2 pistolas em preparação para algum canalha que se aproximasse sorrateiramente. E eu não estava afim de dizer a um colega policial, especialmente a um com anos a mais de experiência do que eu, que ela se parecia um pouco com Yosemite-sen. Caralho, o que é isso? Nós 2 ouvimos um dos médicos gritar, antes de vermos qualquer coisa. Nosso K9 aguçou as orelhas, mas não pareceu sentir nenhuma ameaça. Em vez disso, fomos puxados para dentro dos arbustos, onde um conjunto de pegadas se somava ao que parecia ser um caminho já empurrado, de galhos achatados e grama. Parecia que algo havia sido arrastado e, quando pudemos ver o que os outros haviam visto, tivemos uma boa ideia do que havia sido puxado por ali. A princípio, parecia ser um corpo. De fato, eram 2. A metade superior de um homem e a metade inferior de uma mulher. Ambos provavelmente mortos há, no máximo, 24 horas. Quanto à outra metade dos 2, bem, parecia que haviam desaparecido. Reconhecemos o rosto do homem. Era Gordon Hickman, da cidade. E nosso único palpite era que a outra metade era sua esposa, que havia desaparecido com ele durante uma forte neblina. Aqueles malditos funcionários da transmissão não estavam fazendo seu trabalho. Merda, onde está o rosto desse? Olhei para Nancy, que parecia incomodada, mas não tão perturbada com a revelação quanto eu. Ou o casal havia sido parcialmente devorado ou a floresta estava sendo esperta ao dividir os pedaços, tornando mais difícil encontrá-los. Nancy balançou a cabeça, enjoada. Eu te disse, não disse? Algum doente tá aqui fora, brincando conosco. Ah, Deus, isso tá fedendo. Um dos paramédicos teve que cobrir o rosto com a manga da camisa. Era muito ruim quando alguém que trabalhava rotineiramente com todos os cheiros terríveis que o corpo humano podia criar ficava enjoado a 3 metros de distância da fonte. Mas eu tinha que concordar. De onde eu estava, os corpos cheiravam como se estivessem apodrecendo há semanas, cobertos de mofo e recheados com lixo quente. Era muito ruim. Tiramos fotos da cena do crime, incluindo fotos da área ao redor para ver se havia alguma referência de galhos quebrados ou outras evidências. Não muito longe dos corpos, Nancy encontrou um telefone celular no pé de uma árvore e, no processo, descobrimos outra fonte daquele cheiro terrível. A árvore estava pingando o que parecia ser seiva contra a casca de cor escura. Mas estávamos muito enganados quanto a isso. Era sangue. Sangue escuro e espesso. Praticamente saía da árvore por um buraco no centro da casca, como se tivesse sido preenchido até a capacidade máxima e estivesse formando uma poça na grama abaixo. Que merda é essa? Ela olhou para a árvore, com as mãos enluvadas segurando o celular com cuidado antes de inspecionar a tela. Há algo errado com essa árvore. Mas primeiro temos outro problema aqui. Qual é o problema? Perguntei. E ela virou o celular na minha direção para mostrar a última mensagem na tela. Chamadas perdidas da mesma pessoa. E era um nome que nós reconhecemos. Evelyn.
É isso mesmo. Esse era o nome dela. Era o número 28 da torre de transmissão. Teríamos que verificar o número de telefone mais tarde, mas em um vilarejo de apenas algumas centenas de pessoas, não era difícil fazer uma suposição. Isso era um problema, mas não pelo motivo que Nancy pensava. Ela desconfiou quase imediatamente que o funcionário da rádio tinha algo a ver com isso, já que os dois que trabalhavam no posto avançado tinham acesso constante à área florestal ao redor. Eu, no entanto, estava mais preocupado que isso significasse que nossos novos transmissores estivessem bisbilhotando na floresta. Realmente não poderíamos nos dar ao luxo de perder mais 2 depois de já termos perdido 27. Mesmo que esses 2 sejam um casal de preguiçosos incompetentes. Antes que pudéssemos continuar a conversa sobre o que fazer com essa informação, houve outro som de desgosto de um dos paramédicos. Os 2 estavam tentando colocar a parte superior do corpo do homem em uma rede de tecido para transporte, mas não conseguiam tirá-lo do chão. Nancy e eu abandonamos a árvore ainda sangrando para ver o que estava segurando, mas era mais enervante e grotesco do que poderíamos imaginar. Eles só conseguiram tirá-lo meio metro do chão antes de deixá-lo de lado, onde vimos que seu corpo estava sendo invadido pelas raízes embaixo dele. Elas estavam crescendo diretamente através da cavidade torácica, envolvendo todo o seu interior e mantendo-o preso ao chão até que um puxão forte o soltou parcialmente. O cheiro se espalhou pelo ar. Foi quase demais para qualquer um de nós, e tive de me afastar cambaleando para não vomitar meu café da manhã. Senti subir pela boca, mas reprimi a vontade de vomitar. Parece que algo está crescendo através da... Um dos paramédicos engasgou, virando as costas, mas sem conseguir escapar do cheiro. Cobri o nariz e a boca com a manga da camisa e me agachei, feliz por estar usando luvas enquanto olhava mais de perto. Nancy estava bem ao meu lado, e o que vimos em seguida pode ter sido sua verdadeira iniciação em nosso pequeno ramo da força policial de Crazy Town. O corpo de Gordon, morto e sem sangue, moveu-se repentinamente em uma série de contrações enquanto um gemido sobrenatural saía de sua boca. Quando ele separou os lábios, esticando bem a mandíbula, pudemos ver as torções e os cachos de galhos se movendo dentro de sua garganta. Eles também se agitavam no chão, como se estivessem se enfiando mais em seu tronco para agarrá-lo com mais força. De uma só vez, as raízes o puxaram e o empurraram de volta para o chão, onde ele estava antes, afundando mais no solo, como se o plantassem de volta no lugar. Seus olhos estavam bem abertos e arregalados, brancos com veias azuis pálidas na superfície, enquanto ele dava um último coachar agonizante. Teríamos pensado que seu corpo estava fazendo algum tipo de resposta automática, como a respiração que alguns agentes funerários relatam de cadáveres que liberam gás dos pulmões. Só que isso não explicava seu próximo truque. Ele piscou os olhos e eles voltaram para a frente, as íris desbotadas se movendo de um lado para o outro, antes de se concentrarem diretamente em todos, um de cada vez. Ele olhou para mim, depois para Nancy, e então, antes que o cadáver de Gordon pudesse emitir qualquer som, Nancy tirou a arma do coldre e atirou a queima-roupa entre os olhos dele. Foi uma resposta de pânico, mas, mesmo assim, estaríamos nos metendo em um monte de problemas por causa disso. Merda, você tinha que fazer isso! Eu gritei pra ela, como se a resposta dela em uma fração de segundo tivesse acendido meu próprio momento de pânico. Um dos paramédicos estava segurando o peito. O outro simplesmente parecia feliz por estar mais longe. Você estragou o rosto dele, hein? Como se já não tivesse, né? Nancy não parecia mais assertiva ou cheia de agressividade. Ela apenas parecia confusa, assustada, tentando se recompor. Que merda que a gente acabou de ver. Enquanto ela recuperava o fôlego, provavelmente tentando entender o que tinha acabado de ver com seus próprios olhos, procurei um canivete para passar a um dos paramédicos. Eles os estavam colocando na tipóia, para que pudessem ser eles a cortá-lo daquelas raízes. Tentei me distanciar enquanto eles faziam isso, em parte por causa do cheiro e, em parte,
porque as raízes gritavam quando eram cortadas. Estávamos prestes a ir embora, levando nossas evidências de volta, com um plano de trocar algumas palavras com o funcionário da emissora que havia aparecido no celular abandonado de Jennifer. Antes de termos a chance, no entanto, nosso cão começou a emitir o rosnado mais baixo e gutural que eu já tinha ouvido dele. Senti um puxão na corda em sua coleira e o vi apontando o nariz para um trecho espesso de árvores e arbustos, aparentemente olhando para o nada. Todos os pelos de suas costas se eriçaram e ele arreganhou os dentes para o espaço escuro sob os pinheiros. Jurei que, por uma fração de segundo, talvez eu tenha ouvido algo rosnar de volta. Isso e o vislumbre momentâneo de algo brilhando entre o ponto pouco visível entre os galhos. Um par de olhos. Não um par. Um trio, pelo menos. O cachorro abaixou o rabo e recuou. E foi então que soubemos que era hora de irmos embora. Não vou me dar ao trabalho de tentar especular que nosso K9 viu algo que nós não vimos. A razão para isso é que poderia ter sido qualquer coisa. Em meu tempo aqui, aprendi duas coisas muito distintas ao trabalhar na polícia. Você nunca sabe com o que pode se deparar e nunca, jamais, estará preparado para isso. O caso da Jennifer Cook ainda está aberto, ou pelo menos é o que estamos dizendo à família dela por enquanto. No que nos diz respeito, ela foi adicionada à lista interminável de anomalias na floresta que precisam ser contidas. Enquanto isso, tenho tentado entrar em contato com o cara da torre de rádio. Dan, seja lá qual for o sobrenome dele. Eles precisarão de alguém para assumir as entregas de suprimentos e, como você pode imaginar, nenhum dos adolescentes que trabalham na mercearia local é estúpido o suficiente para se oferecer como voluntário. Se o Dan não sair pessoalmente para pegar as coisas deles, nem se eu talvez estejamos tirando a sorte grande para ver quem será colocado no serviço florestal de longo prazo. Tudo o que posso dizer por enquanto é que esse lugar não é natural. É uma bagunça de coisas impossíveis que se tornaram possíveis. Mas nenhuma das coisas que gostaríamos de ver. É um pesadelo em seus piores dias e irradia inquietação em seus melhores. Portanto, se você estiver passando por uma passagem nas montanhas, procurando algo para ouvir e ouvir o som da 104.6, sugiro que não vá mais longe. Não precisamos que a floresta cresça mais. Se você gosta do meu conteúdo, considere se tornar um apoiador. Além de me ajudar a continuar produzindo e melhorando, você tem acesso a conteúdos exclusivos e é citado no final de cada episódio. Se ainda não é inscrito ou não segue o podcast, segue aí que tô trazendo conteúdo novo semanalmente. Agradecimento especial à apoiadora Nayara Nascimento. Muito obrigado pelo apoio. A sua ajuda faz toda a diferença.